casos de racismo, influência no compartilhamento de notícias, reprodução de preconceitos, você já ouviu falar algumas das polêmicas envolvendo o uso de inteligências artificiais? Também conhecidas como IAs, essas tecnologias estão cada vez mais presentes na nossa rotina, e um debate vem surgindo sobre o uso ético dessas ferramentas. Mas quais problemas sociais podem ser causados pelas IAs? Como elas afetam a forma que nós vemos o mundo? E, principalmente, é possível fazer um uso ético dessas tecnologias? Oi, eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos ao primeiro episódio da nova temporada de podcasts do Sala 5. Como sempre, o objetivo do podcast é trazer uma conversa mais aprofundada sobre os temas que já trabalhamos no Sala, através de conversas com especialistas. E, como esse é o primeiro episódio, nada mais justo do que fazer algo especial. Convidamos a Verônica Gimenez e o Davidson Faustino para conversar com a gente sobre o uso ético das IAs, num estilo videocast e num episódio mais longo. Deixo, então, os nossos convidados ilustres se apresentarem. Salve aí a todo mundo que está acompanhando aí o podcast. Eu sou o Davidson Faustino, eu também sou conhecido como Davidson Cossi. A minha trajetória é uma trajetória que vem do movimento hip hop, e depois do movimento negro, e depois pesquisa sobre capitalismo e racismo. Só que nesse percurso eu fui convertido pelo pessoal do software livre lá nos anos 2000. Desde então venho acompanhando o debate, mas não era tão próximo, né, da parte técnica. Mas há uns 5, 6 anos atrás eu comecei a estudar as tecnologias digitais, e especialmente a partir de uma noção, né, proposta pelo Michael Coate de colonialismo digital, e comecei a tentar juntar as coisas que eu já estudava sobre capitalismo e racismo com os estudos que eu fui encontrando sobre tecnologias digitais e sociedades, né? Então é no meio desse escopo que apareceu a inteligência artificial muito mais tardiamente. Acho que tem todo um debate que é anterior à inteligência artificial, que é importante colocar, né? E aí o meu percurso foi um pouco esse, né? E hoje eu tenho estudado uma série de coisas, entre eles a própria relação entre capitalismo e tecnologias digitais, e aí também a IA, mas também estou estudando bastante o processo de digitalização da saúde do governo brasileiro, e tenho observado as possíveis relações dos vários recursos de digitalização com o racismo algorítmico, com o viés algorítmico em geral. Então é um pouco isso a minha trajetória, mas tenho pesquisas em outras áreas para além da tecnologia, muito focada no pensamento antirracista. É difícil, assim, falar de mim sem falar de tecnologia, de linguagem eletrônica, porque desde que eu me conheço por gente, eu tô ligada aos videogames, ligada a algum tipo de equipamento, assim, eletrônico. Eu sempre tive muita paixão, assim, por brinquedos que eram eletrônicos e tal. Então, eu sempre me joguei, assim, nesse ciberespaço, né, que a gente chama, ou nesse universo, assim, digital. E aí, aos poucos, essa trajetória, assim, com os videogames foi me jogando na programação, porque a gente precisava fazer com que nossos computadores, que eram ruins, dessem conta de jogos melhores, né? Então, você começa a hackear o computador para fazer com que ele dê conta, assim, de jogos novos, né, de jogos melhores. Lembro da experiência, assim, de ter o primeiro computador, foi um negócio que mudou totalmente minha rotina, mudou totalmente a minha cabeça, assim, era um universo que eu ficava, eu acho que impactada, né, porque de repente você tinha essas extensões do corpo com programas e tal, então isso foi muito marcante. E aí, aos poucos, essa linguagem de programação que eu usava para hackear o computador foi virando meu trabalho, né, tive uma experiência com a publicidade, com os primeiros, a mão de obra brasileira, assim, né, ela tem, especialmente tecnologia, ela vai passar em algum momento por perto, pelo menos, da publicidade, né? Por perto dessa comunicação mais comercial, assim. Não é diferente comigo, que fui programadora por um bom tempo, né? Só programadora. Acabei caindo na publicidade, acabei passando por agências e tal. Só que eu percebi que faltava um tipo de trabalho com mais propósito, que gerasse mais impacto, assim. Eu ainda não tinha a linguagem, não sabia, né, o que era justiça social, não sabia o que era, né, a própria a separação entre setor privado, setor público, terceiro setor. Tudo isso não é ensinado pra gente, né? A gente precisa descobrir por si. Então, ao pouco eu fui tentando sair do setor privado, consegui, e fundei uma rede de pessoas programadoras, designers, né, ativistas, que desde 2008 desenvolve plataformas que é de participação, de transparência, controle social, ou mesmo outras tecnologias que não são necessariamente, né, plataforma do web, como aplicativos, e mais recentemente essas experiências até com IA. Então, essa rede
desde o começo tem essa lógica colaborativa, né? E também vai se modificando de acordo com o cenário. Teve momentos que a gente teve dentro da Prefeitura de São Paulo com o Haddad, teve momentos que a gente teve dentro de partidos, como o Partido Rede, que estava surgindo, né? E mais recentemente surge com a minha transição de gênero, né? Quando eu passo pelo bolsonarismo, passo por todo esse espetáculo que foi a masculinidade tóxica do bolsonarismo, eu hackeio algumas coisas de mim, faço a transição, junto, claro, com vários outros conhecimentos importantes, como psicanálise, como conhecimentos de matriz africana, né? Como Umbanda, Candomblé. Faço a transição e aí o trabalho faz a transição comigo também. Aí na Código Não Binário, né, que surge disso, também nessa proposta de rede, mas institucionalizada como uma associação, né, a gente desenvolve esse trabalho de desenvolver as tecnologias, só que ligadas a esse conhecimento, né, essa comunidade LGBTQIA+, que acaba por ser muito mais do que só essas letras, né, é sobre a gente combater, né, todos esses sistemas de opressão que estão por trás do que a gente chama de capitalismo, né? Então, todos esses códigos de gênero, todas as normatividades, né? Que vem com gênero, com sexualidade, com esse projeto, né, de supremacia racial, etc. Tudo isso a gente questiona na Código Não Binário através também de tecnologias que são contra-coloniais. Antes de falar sobre os usos éticos das IAs, é preciso contextualizar um pouco essa tecnologia. Isso que é esse negócio chamado IA, né? Para nós do Candomblé, IA é mãe de santo. Mas aqui que é a abreviação de Alorixá, né? Mas aqui é outra coisa. A IA, esse nome, fantasia, chamada inteligência artificial, foi um nome criado por os caras que estavam desenvolvendo essa tecnologia lá na década de 60, pensaram um nome chamativo para conseguir financiamento de recurso numa época que era a Guerra Fria, né? Então resolveram nomear essa tecnologia de inteligência artificial. Mas a rigor, se a gente pensar tecnicamente, esse nome atrapalha a entender como funciona essa tecnologia, que ela é uma tecnologia muito importante, ela muda muita coisa do que está colocado, então ela não é algo irrelevante, mas talvez esse nome, inteligência artificial, nos leva para uma discussão meio tipo, será que ela é inteligente? Será que ela é artificial? Quando, na verdade, se trata, né, de programas, então a inteligência artificial é um programa que é programado por alguém que está dentro de uma sociedade, dentro de uma relação social, mas ela é um programa que aplica métodos estatísticos, matemáticos, né, estatística multivariada, regressão logística, para varrer grandes bancos de dados e extrair correlações para poder, sei lá, projetar perspectivas futuras, probabilidades, né? Então, a inteligência artificial é uma tecnologia muito avançada de processar grandes quantidades de dados. Assim, a gente consegue, com a inteligência artificial, processar dados numa quantidade que talvez uma pessoa sozinha ali com a caneta fazendo cálculo levaria 1 bilhão de anos. A inteligência artificial consegue diminuir esse tempo de processamento de dados. Mas para isso ser possível, a gente precisa de tecnologias de grandes computadores, a gente chama de GPU, e a gente precisa de uma disponibilidade de dados. O momento que a gente vive permitiu o desenvolvimento da inteligência artificial, porque permitiu que a humanidade inteira produzisse muito conteúdos, desde os textos que a gente coloca no Wikipedia, até a foto do nosso fiofó na internet, até os nossos debates nas redes sobre as causas que nos mobilizam. Tudo isso vira matéria-prima que os designers da inteligência artificial passam a se apropriar ou expropriar para treinar os modelos. Acrescentar, né, nisso que o Davidson trouxe, o que está por trás do que a gente chama de rede social, né? Então a gente tem ali, com a chegada da Web 2, o começo desse conceito de rede social. Isso por volta ali de 2010, né? Perto desse momento que eu falei que a gente começa um coletivo de desenvolvimento de tecnologias com propósito, impacto social. Ali começa a surgir esse conceito de rede social porque a gente consegue desenvolver tecnologias de interação instantânea, né? Então, o JavaScript começa a se popularizar para fazer isso, né? A gente tem uma virada ali com novas versões do HTML também, que permitem a gente chegar numa página e a gente interagir em tempo real. E aí a gente começa a habitar essas páginas de internet, né? A habitar esses espaços digitais com os nossos perfis. É isso que a gente chama de Web 2, né? E aí, com o Web 2, isso vai se intensificando, a gente chega agora, né, nesses sistemas mais complexos. Eu lembro também do momento que o newsfeed é copiado da Meta, né, na época era Facebook, é copiado do Twitter. Né, o Twitter tinha o feed, o Facebook não tinha, o Facebook era perfis, né? E aí, de repente, puxa esse newsfeed, e aí começa um desenvolvimento de algorítmico no Facebook mais intenso, né? E aí, depois pra gente desembocar no que a gente chamou de efeito aí Cambridge Analytica, né? Onde você tem as pessoas já habitando, os dados das pessoas ali à disposição, e aí vem
um elemento estranho, que foi esse sistema da Cambridge Analytica, e captura esses dados através de uma troca com a ingenuidade das pessoas usuárias, né? Pratique aqui esse quiz e você me dá uns dados aí, a pessoa que não percebe o valor desses dados e o efeito rede, né, do que estaria acontecendo, acaba oferecendo, mas claro, também com brechas no Facebook, e aí tem a ver novamente com esse modelo de negócio, com a estratégia, né? A estratégia não é de proteção dos dados das pessoas usuárias. Isso vem a se tornar depois uma prioridade, porque o Facebook sofre, né, vários revés na justiça. Então, a importância da regulação, que a gente tanto fala, né, da regulação da Big Tech, da regulação das tecnologias, para que elas sejam forçadas a corrigir, né, suas imperfeições, porque senão vira só um foco no consumo, né, e consequentemente, a nossa exposição, né, e a gente como produto deles, e não o contrário, né, eles nos oferecendo produtos. Então é muito curioso, por exemplo, vários hackers militantes que tentaram fazer com que o conhecimento fosse público, por exemplo, artigos científicos, foram presos e tiveram sua vida desgraçada. Tem gente que se suicidou. Ao mesmo tempo, não tem uma inteligência artificial que a gente conhece hoje que não tenha roubado informações públicas ou privadas para poder produzir o modelo. Não é possível ter o ChatGPT, por exemplo, sem a OpenAI varrer tudo que existe na internet, inclusive usando técnicas de quebrar, porque tem conteúdo na internet que é pago. Mas a OpenAI conseguiu burlar essas regras para se apropriar desses dados, né? Então não tem inteligência artificial sem dados. E os dados, tanto produzidos por dados de interação da gente nas redes, dados que a gente sobe para a rede, dados sigilosos. E quanto maior a quantidade de dados, maior estatisticamente acredita-se, né, que é maior a validade. Na matemática a gente chama de acurácia do cálculo, porque na verdade isso que a gente chama de inteligência artificial produz cálculo, processa dados e faz cálculos estatísticos, né? Aliás, alguns autores falam que talvez um nome mais honesto para a inteligência artificial deveria ser imitação algorítmica. Porque, de fato, assim, é óbvio que tem um mundo, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, tem vários tipos de ramificações e de aplicações possíveis, desde gerar imagem até produzir, até identificar padrões num certo banco de dados, até decifrar código, enfim, tem um monte de aplicação, mas talvez o termo mais honesto seja imitação algorítmica, porque, de certa forma, esses modelos, eles são matemáticos, esses programas, eles podem ser programados, organizados, para, diante de um certo banco de dados, ele identificar um conjunto de padrões e mimetizar padrões e depois responder de acordo com padrões observados. E aí, por trás dessas redes, a gente vai ter Big Data, né, que é essa grande manipulação de informação assim, em massa. A gente vai ter o Machine Learning, que está na base da IA generativa. A gente vai ter processamento de linguagem natural, que está na base dos chatbots. Quando a gente vê o ChatGPT, é uma mistura do chatbot, uma tecnologia que já vinha sendo explorada há um bom tempo, com, né, esses grandes modelos de linguagem. E aí é curioso ver que eles conseguem fazer um mix ali, onde eles entregam vários modelos. Por quê? Se eles entregam só um muito potente, não adianta, ninguém vai ficar esperando um minuto lá a resposta. Então eles conseguem entregar modelos que não são tão potentes assim, mas que respondem rápido. E a gente começa a entrar nessa lógica de que produto legal, responde rápido, é inteligente e tal. Então eles vão modificando isso também para que isso combine com os usos, né, contemporâneos e com o tempo de atenção que eles precisam conquistar ali da pessoa usuária. Então aí você tem a linguagem natural para a gente conversar, né, com o chatbot, o ranqueamento, né? Se a gente vê um vídeo por 2, 3 segundos, 4, ele já vai aumentar o alcance daquele vídeo, porque entende que aquilo, né, quer ser visto por todo mundo, e assim, não necessariamente, né, gente? E nisso... Considerando esse contexto, surge a dúvida. Como que as IAs conseguem perpetuar preconceitos da sociedade? Eu acho que, assim, tem uma resposta mais óbvia, né, que é assim, esses modelos, eles são treinados, modelos de linguagem, né, de larga escala, né, os LLMs, eles são treinados, né, com instruções e com conjuntos de dados que não têm um cuidado ao viés, né, um cuidado ao que eles carregam, e até muito improviso, né, a gente vê agora, por exemplo, a Anthropic, né, criadora do Claude, que é uma das maiores empresas ligadas a modelos, né, de linguagem de IA, fazendo indenização de pessoas escritoras, porque houve, né, assume que consumiu ali conteúdo, né, ilegal dessas pessoas, ou seja, sem pagar para essas pessoas, né, pelo trabalho dessas pessoas. Então, você vê essas empresas agora fazendo a indenização, né, as melhores, as piores nem admitem que estão fazendo isso, né, que roubaram o trabalho das outras pessoas, né. Então, tem essa parte, né, de
do cuidado, né, da atenção ao viés do que carrega, tem essa atenção à remuneração do que foi consumido ali pelo treinamento desses modelos, né, desses grandes modelos. Então, acho que essa seria uma resposta assim, mais óbvia, né, que a gente já tem mais conhecimento, já tem mais informação. Se isso que a gente chama de inteligência artificial são aplicação de modelos estatísticos, para a gente que é da área da estatística, toda a estatística implica alguém que organiza um número. E todo número implica um certo olhar sobre o número, né? Então, se eu vou fazer uma pesquisa de opinião, a pergunta que eu faço para organizar a pesquisa já influencia o conjunto de respostas. Se eu coloco 3 alternativas, se eu deixo o questionário aberto, se eu coloco 200 alternativas. Então, quando se programa um modelo automático desse que funciona por dados, a própria forma de organizar um modelo já influencia o jeito que ele vai processar os dados. Mas não só a forma que eu organizo o modelo, os próprios dados, né? Porque os dados que ele utiliza são dados que também são organizados, são coletados a partir de perguntas feitas anteriormente por alguém, por alguma sociedade. Então, qual é o efeito prático disso? É que padrões que estão presentes na sociedade tendem a também influenciar a organização dos modelos automatizados. Então, vou fazer uma varredura num banco de dados que tem muito mais homens do que mulheres, por exemplo, ou tem muito mais brancos do que negros. Então, a tendência é que esse processo de imitação incorpore essas distorções quantitativas, que na matemática a gente chama de viés. Mas o problema da inteligência artificial não para aí, porque às vezes se o próprio cálculo, o próprio modelo matemático, ele não está sensível, ele não está preocupado com as desigualdades que existem na sociedade, a tendência é que o modelo automatizado reproduza e intensifique desigualdades. Aí, para eu não me entender, né, só para dar 3 exemplos rápidos. Um primeiro exemplo de viés, né, da inteligência artificial é uma grande corporação no Japão empregou inteligência artificial para fazer triagem dos currículos. Hoje em dia você não manda mais o currículo escrito, né? Você cadastra num formulário em vários sites, e aí usaram uma inteligência artificial para poder criar, sei lá, você tinha 1000 currículos, ela já fazia um filtro para o selecionador poder entrevistar só os 15 melhores, né? E depois de uma auditoria, o que descobriram? Que esse modelo recomendava mais homens para entrevista do que mulheres. E aí, quando for olhar, tinha mulheres com os mesmos currículos que os homens, com o mesmo tipo de formação, o mesmo tipo de experiência, elas não recebiam recomendação para entrevista, enquanto os homens recebiam mais recomendação para entrevista. Quando for tentar entender o porquê isso estava acontecendo, descobriram que um dos critérios que programaram ali na máquina para ela fazer a seleção é olhar exemplos de experiências bem-sucedidas na empresa de ascensão para saber o perfil de pessoas que ascenderiam dentro da empresa. Pessoas que teriam promissoras, né? Pessoas promissoras. E o que a máquina viu ao olhar o histórico de funcionários? Que a empresa, naquela empresa, só homens ascendiam aos cargos de poder. Então a máquina incorporou sem ninguém programar isso. Ninguém falou assim, quero que só contrate homens, não contrate mulheres. Quero que contrate os melhores candidatos. Mas a máquina incorporou, ela percebeu que tinham mais homens que ascendiam por conta do machismo histórico dentro da empresa, e ela colocou o gênero como um critério. Então, quando ela percebia, ou pelo nome, ou por alguma informação, que aquele currículo era de uma pessoa que se identificava como mulher, ela dava um ponto menor do que um de homem. Segundo exemplo, né, aí, o exemplo do racismo algorítmico. Vários estudos em todas as áreas que a gente imaginar, mas só para dar o exemplo mais famoso, né, da biometria facial, vários estudos têm mostrado que modelos de inteligência artificial que reconhecem a face, a gente chama isso de biometria facial, porque para você dar um match de um rosto, você tem que medir o tamanho do nariz, a quantidade de luz e sombra do olho, cílios, lábios, para dizer, isso aqui é um rosto, isso aqui não é um tórax, isso aqui é um rosto humano, não é um rosto de um urso, de um cavalo. Você tem medidas e você tem a partir de cálculos matemáticos, ela identifica que é uma pessoa, e a partir de cálculos ela identifica, sei lá, se eu estou procurando o Davidson e de repente um programa, eu tenho já uma foto anterior do Davidson, a máquina vai dizer 99% de chance do Davidson ser aquela pessoa ali e não aquela outra, né? Então são modelos estatísticos. O que descobriram depois de várias auditorias em vários países diferentes, inclusive no Brasil, é que essa tecnologia ela falha mais quando o rosto é negro. E ela falha ainda mais quando é uma mulher negra.
Então a gente pode imaginar o risco que isso traz quando a gente usa essa tecnologia na política de segurança pública, por exemplo. Terceiro exemplo, pessoas trans. Essas tecnologias têm se mostrado falharem mais também para pessoas trans, especialmente pessoas que passaram por transição de gênero que implica alterações anatômicas, né? E as máquinas, a chance de ter um erro passa a ser maior para pessoas trans. Então, isso para o reconhecimento facial. A gente poderia pensar milhões de outros exemplos na saúde, na educação, na área na área financeira, para avaliação de crédito. Tem vários estudos mostrando que se essa tecnologia não for acompanhada de um olhar muito cuidadoso sobre as desigualdades sociais da sociedade, a tendência é que a tecnologia incorpore essa desigualdade e a intensifique. Deixa eu falar desse ponto específico, né? Como do meu lugar de fala, é incrível, assim, eu tenho várias personas minhas nos aplicativos de foto, porque eles acham que eu sou várias pessoas, de acordo com a minha fase da transição, assim, né? Então isso já é curioso, assim, esse reconhecimento facial mais básico desses programas que organizam as nossas fotos, por exemplo, nos nossos computadores, já não me reconhece como uma pessoa só, né? Então, tem essa dificuldade, assim, de você poder configurar e falar, olha, é a mesma pessoa, tá? Só que ela tem ela transiciona, né? É um corpo que está em transição, em hackeamento, não é um corpo que vai, né, nascer e morrer igual, assim. Além desse preconceito que está codificado na IA, é preciso levar outro fator em consideração, o colonialismo digital. Mas eu acho que a gente precisa falar também que aí temos Davidson aqui para falar muito melhor, né, que tem livros sobre isso, sobre colonialismo digital, né, ou seja, sobre esse cenário de colonialismo que alcança essa etapa agora digital, né, porque a sociedade se digitaliza, né, mas mantém esse privilégio de poucos, né, sobre esses meios de produção, vamos dizer agora, meios de produção de inteligência artificial, né. Então, a gente tem hoje poucas pessoas com os recursos para manter, para treinar, para comercializar esses grandes modelos, né. Então, você tem uma corrida de IA também feroz, onde você tem a disputa por essa hegemonia tecnológica, disputa por uma hegemonia também, né, militar através da tecnológica, acontecendo nos Estados Unidos e China. E você tem fundos privados riquíssimos, né, com muito mais dinheiro do que fundos públicos e muito mais dinheiro do que estados nacionais, por trás dessas tecnologias, por trás desses negócios. Então, precisando do retorno sobre investimento, investindo pesado, né, colocando poucas pessoas através dos chamados boards dessas empresas em posições, né, de recuperar esse investimento, e aí transforma essas pessoas em bilionárias, né? Então a gente tem um sistema muito complicado ali, que acaba por arrastar a sociedade para um aceleracionismo tecnológico absurdo, né? Por uma aceleração e por uma falta de cuidado com os caminhos que estão sendo criados, que é muito perigosa. Então, acho que é importante a gente olhar esse cenário para entender direitinho quais são os estigmas, né, os preconceitos que essa IA vai efetivamente carregar, porque o buraco é muito mais embaixo do que simplesmente dados que são consumidos. Acho que, para completar o que a Verônica trouxe, né, eu acho que vale começar questionando a própria hype da IA, que é uma hype que é muito incentivada pelo mercado que vende essa mercadoria. E muitas vezes essa hype ela atrapalha um pouco um debate mais consistente sobre o que significa uma IA, quais são os impactos sociais da IA, mas também como que a IA também é socialmente impactada por contradições sociais que são anteriores a ela, mas que ela vai incorporar. Então, uma primeira questão do hype da IA é que ela não entrega tudo que se promete, né? Então, há muita especulação em torno do que a IA vai entregar, e alguns estudos têm mostrado que ela não entrega tanto. Mas acho que tem uma outra questão, é que a IA é parte de um processo mais amplo, do quanto que o capitalismo tem incentivado o desenvolvimento tecnológico, e tem, desde a Revolução Industrial, mas agora tem um novo passo nessa história, que é esse processo de transferir, de substituir o trabalho, as formas de trabalho, por processos automatizados, por um lado, e por outro lado, o quanto que cada vez mais a nossa vida tem sido mediada por processos automatizados, né? Então, se havia uma expectativa de que a gente ia desenvolver a tecnologia e a gente ia ser livre,
parece que o efeito é o oposto, assim. Se você entra no Tinder, no Instagram, na Netflix, qualquer uma plataforma, é o algoritmo que vai decidir o que você vai ver e não necessariamente o seu interesse. Ele deduz o seu interesse a partir de um cálculo comercial. Então, é importante pensar a IA nesse contexto mais amplo de uma certa algoritmicização da vida. E o quanto que a gente tem perdido liberdade e, ao mesmo tempo, transferido para processos automatizados que são controlados por grandes corporações, grandes empresas, que estão, na maioria, situadas nos Estados Unidos. Por exemplo, a Uber, hoje tem um nome, né, que a gente chama de uberização, para falar da precarização do trabalho. Mas a Uber não ganha dinheiro só explorando o motorista, ela também ganha dinheiro sistematizando os dados de direção do motorista, os padrões de direção, porque esses padrões depois eles podem ser empregados em tecnologia de carros autônomos, por exemplo, né? Então, os efeitos disso são vários, né? Você pode tanto automatizar tarefas que antes eram feitas por seres humanos, mas você pode automatizar tarefas feitas por seres humanos. E aí que é uma questão, né? Quais tarefas a gente deseja enquanto sociedade que sejam automatizadas e quais os impactos disso, por exemplo, considerando que a gente está no capitalismo, por exemplo, e que automatizar a tarefa implica demitir pessoas, implica diminuir o espaço da força de trabalho. A primeira crítica é um hype da IA, é bom situar. Por exemplo, antes desse hype, e esse hype é recente, né, a IA ela vem por centro do debate com o ChatGPT, especialmente, ela já vem sendo pesquisada desde a década de 60, mas o hype mesmo vem com a chamada IA generativa, né? Mas antes disso a gente já estava discutindo uma certa monopolização da internet pelas big techs, um certo controle da circulação de ideias no debate público por conta dessas grandes corporações. A Cathy O'Neil, por exemplo, já tinha escrito um livro falando sobre o quanto que os algoritmos têm tido um papel muito importante na potencialização, na ampliação de opressões que já existem na sociedade, mas que são ampliadas pelos algoritmos, né? Ou mesmo a Safiya Noble. Então, é importante situar a IA, porque nem o problema começa com a IA e nem ele se resolve com a IA, porque tem um certo fetiche que apresenta a IA como resposta para tudo. Ela não responde tudo. E, ao mesmo tempo, ela também não é a culpada de tudo. Ela está no meio de uma questão mais ampla. Então, acho que esse viés essa visão sobre esse viés precisa alcançar esse nível, né? A gente precisa falar mais desse colonialismo que está presente nos dias de hoje através do cenário digital e criar ramificações, né, para esse caminho, digamos, para essa monocultura que se visualiza hoje através da IA, né? Parece que só tem um caminho, é só ChatGPT, ou então é o Claude, ou então é o Grok. Não, tem muitos outros caminhos e acho que a gente pode falar um pouco deles hoje. Considerando tudo isso, é de se perguntar, como as IAs estão afetando a vida das pessoas? Para fazer esse debate, é importante diferenciar o que é internet do que são as plataformas de interação, que a gente chama de redes sociais, para dizer que existem várias plataformas e nem todas são coordenadas pelas big techs, né? Então, pensar as plataformas digitais e as políticas de circulação de ideias, de imagens, de conteúdo, é pensar, sobretudo, uma dinâmica geopolítica das tecnologias digitais, né? Então, hoje, o cenário ele é praticamente monopolizado pelas big techs. O que são as big techs, né? São essas grandes corporações, especialmente aquelas que surgiram no Vale do Silício, mas hoje também, como a Verônica falou, a China também está nessa disputa, e que são corporações que elas não concentram só como eu poderia dizer, elas não concentram só a plataforma, mas elas acabam influenciando a forma pelo qual o debate vai acontecer. Então você tem uma colonização aqui que é econômica, mas também é uma colonização da forma, né? Então se eu quiser escrever algo no Twitter, eu tenho que escrever com uma quantidade certa de caracteres. Se eu quiser subir um vídeo no Instagram, se ele tem mais de não sei quantos segundos, ele vai ter mais ou menos chance de circular. Então, essas big techs, elas vão influenciando também a forma pelo qual se dá o debate público. Mas elas influenciam em função do quê? Esse é o ponto que a Verônica trouxe e que é muito importante a gente destacar. Informação, ódio mobiliza, né? E a gente sabe como essas plataformas, como a gente falou também, através das corridas, né, tecnológicas que estão em curso, precisam, de qualquer maneira, prender as pessoas usuárias à sua solução, porque dependem disso, fizeram grandes investimentos para isso, então estão topando tudo. Eu lembro de um tempo que a internet não tinha, por exemplo, a autorreprodução de vídeo, porque era considerado indelicado você reproduzir um vídeo numa página de internet para a pessoa usuária sem ela autorizar. A gente já viveu esse momento, né? Parece outra era, assim. Hoje você entra num TikTok da vida, ele muta seu celular, ele coloca o áudio do aplicativo, né, como prioridade, e é isso, você cai num universo de vídeos aleatórios
né? Todos com autorreprodução. Ou seja, isso é resultado daquele grande investimento que eu falei lá atrás. A gente tem um momento importante disso, que é 2008, com a crise financeira, onde todos os principais recursos financeiros do mundo saem de bolha imobiliária americana, etc., e vão para a tecnologia. E aí as tecnologias digitais se tornam, né, os meios mais lucrativos de todos, assim, para você recuperar seus investimentos ou multiplicar seus investimentos, ultrapassando até os combustíveis fósseis. Então, nesse momento, começa um processo, né, nas plataformas digitais de predatório mesmo com as pessoas usuárias, né? Predatório da atenção, predatório, né, de dados, predatório em todos os sentidos, e aí a gente tem a intensificação dessas tecnologias, não mais como esses espaços, né, de lazer, de entretenimento, de simples comunicação, para sistemas de controle, sistemas, né, de produção de subjetividade, sistemas de vigilância, e por aí vai. O raciocínio algorítmico que se faz quando se pensa uma barra de rolagem numa rede social, quando se pensa um botão de notificação de que alguém te curtiu ou viu alguma coisa sua, o raciocínio que se faz é econômico. E esse raciocínio econômico distorce tudo, porque cada vez mais o debate público passa a ser feito a partir dessas plataformas, mas o raciocínio que organiza a circulação de ideias ali não é o raciocínio do que favorece o melhor debate público, mas é o raciocínio do que elas ganham mais. Então, a gente já sabe que elas ganham mais dinheiro se a gente ficar mais tempo nelas, porque elas conseguem coletar dados da nossa interação e revender esses dados para quem quiser direcionar propaganda de produtos diversos, né? Então, todo o design dela é pensado para deixar a gente cada vez mais tempo ali. Mas mais do que isso, as plataformas foram percebendo, as grandes plataformas, que alguns discursos circulam, eles engajam mais do que outros, ou seja, eles deixam pessoas mais tempo e muito mais pessoas acessando do que outros discursos. Então, foto de gatinho mobiliza muito menos do que discurso de ódio. Então, qual é o raciocínio das redes? Se o discurso de ódio engaja mais, porque quem está sendo atacado vai se defender e quem gosta de um lado ou do outro lado vai virar uma polêmica, isso vai gerar visualização e as pessoas vão ficar mais tempo e a gente ganha mais dinheiro. Então, se o discurso de ódio engaja mais, então eu vou facilitar que o discurso de ódio circule muito mais do que foto de gatinho. Esse é um cálculo, no primeiro momento, econômico, mas ele já distorce todo o debate público, porque fake news engaja mais, discurso de ódio engaja mais, violências de gênero engaja mais. Aí você tem um conjunto de elementos que já vulnerabilizam uma galera que engajam mais do que sei lá, do que foto de gatinho, para pegar um exemplo. Mas aí você tem um segundo momento do problema. Se dá para alterar a regra do jogo para circular o que nos interessa economicamente, também nos interessa economicamente determinadas posições políticas em alguns países. Então, se eu estou, por exemplo, em Mianmar, e eu sou um governo estadunidense que tem interesse no desfecho de uma crise política, então eu posso também pressionar as big techs, direto ou indiretamente, para circular mais mensagens que são favoráveis aos meus interesses geopolíticos do que outras. Então, por exemplo, o caso mais famoso disso foi o Brexit, que a Cambridge Analytica, né, que a Verônica falou, vai coletar informação das pessoas através de iscas, né? Ofertava no Facebook a possibilidade de você usar filtro de qualquer coisa, filtro para você se ver mais velha, filtro para você, sei lá. E a partir disso as pessoas davam autorização para coleta de dados dos dispositivos e essas informações eram utilizadas para favorecer o interesse da extrema-direita no momento de crise na Inglaterra, que era a decisão se a Inglaterra continuava ou não na zona do euro, e aí vence a posição favorável à extrema-direita inglesa e estadunidense, que era a da saída. Essa técnica foi utilizada na eleição do Trump, foi utilizada no golpe da Bolívia do Evo Morales, foi utilizada na eleição do Zelensky na Ucrânia, tem sido utilizada na eleição brasileira em favor do Bolsonaro. Então, você tem aqui, é a mesma coisa se eu fosse jogar futebol, mas o juiz fosse do time do adversário, o campo. Quando eu estiver no campo, o gol que eu vou fazer, a trave vai ser diminuída e o gol que eu estou defendendo, a trave vai ser aumentada, tudo sendo alterado em tempo real em favor de um lado do debate. Então é óbvio que a extrema-direita vai se sair melhor nas redes sociais. Até porque, né, se pensar o Brasil Paralelo, por exemplo, um dos maiores investidores de propaganda, porque aí quem paga tem a sua propaganda disseminada com mais velocidade do que com uma pessoa qualquer que postou qualquer coisa, que pode ser qualquer coisa. Quem mais paga para conteúdo espalhar é o Brasil Paralelo, é uma das organizações que mais pagam. E eles recebem por isso, né? Porque ao pagar para circular o conteúdo, eles conseguem patrocínio de empresa e aí sai muito lucrativo. Então eles ganham
com o avanço no campo político, de uma pauta reacionária e maluca, mas totalmente contra direitos humanos, contra as populações trans, negras, ribeirinhas, quilombolas, e ao mesmo tempo eles ganham com a visualização dessa circulação e com a monetização disso. Então, o que a gente tem dito é que a arquitetura das redes sociais, o que é arquitetura? É o jeito que ela foi pensada, ela foi programada para funcionar desse jeito, porque dá dinheiro, e porque permite um controle do debate público. Esse jeito de funcionar favorece a extrema-direita no campo político e tem resultado numa distorção do debate público, porque um lado vai ter privilégio em relação ao outro lado. Definitivamente, né? As plataformas não são espaços neutros de circulação de ideias e conteúdos. Elas interferem naquilo que elas entendem que é mais interessante circular mais. Acho que isso precisa ser dito para a gente entender que não é possível numa democracia, por exemplo, num ano eleitoral, que as redes favoreçam, que as plataformas favoreçam, por exemplo, um lado do espectro, em geral a direita e a extrema-direita, em detrimento de outros espectros. Não é possível, não é aceitável, né? Então, é necessário que haja regulação, inclusive, para que a população possa, inclusive, reclamar quando se sente injustiçada diante de alguma decisão que as plataformas tomam, né? E a gente vê também, agora tivemos a Assembleia da ONU, né? Como há uma dificuldade, até mesmo desses organismos que juntam estados nacionais, de criar uma regulação, de criar qualquer tipo de instrumento que seja capaz de combater essa ganância absurda dos fundos privados, né, e dos grupos que a gente conhece como grupos do Vale do Silício, mas principalmente grandes empresários, né, do setor privado e investidores também que usam o setor privado para multiplicar, né, suas riquezas. Né? O outro problema é que uma das formas desse modelo de negócio é restringir a informação ao público que já está ligado àquela informação. Então, como a tática do modelo de negócio é criar perfis, então, por exemplo, é possível que uma denúncia contra o genocídio palestino ou uma denúncia contra uma violência transfóbica vá circular aqui entre nós, mas não vai circular, por exemplo, para minha tia que posta só foto com aquele sol lá de fundo com uma frase da Bíblia, por exemplo. Então, essa política ela é mais rentosa, mas ela é catastrófica para o debate público, porque ela vai criando bolhas algorítmicas que nos isolam do diferente, do contraditório, nos isolam da possibilidade, inclusive, de debater alguns temas, né? Então, a gente, às vezes, tem uma opinião sobre um ponto e todo mundo que você vê está concordando com aquilo, mas, às vezes, aquilo é só uma bolha minoritária, sendo que o conteúdo que mais circula é o oposto e você nem sabe, porque tudo que você viu é só um espelho torto daquilo que você mesmo posta, né? Então acho que tem um problema aqui no modelo de negócio. Ele é extremamente prejudicial para a democracia e ele tem nos levado a grandes problemas assim, subjetivos, porque a gente se acostuma a ver só o que a gente gosta e vai se desacostumando a lidar com o contraditório. Acho que esse é um ponto. E a principal questão que gera todo esse debate é que isso não vai acontecer num futuro distante. Está acontecendo agora mesmo. O segundo ponto é que elas interferem também no conteúdo. Se por um lado o colonialismo é um colonialismo da forma, mas ele também é do conteúdo, porque se o conteúdo não interessa, eles também boicotam. Então, a gente, por exemplo, que estava criticando o genocídio da Palestina, a gente tinha que riscar a palavra Palestina quando fosse postar algo, porque senão não ia circular. E várias pessoas fizeram vários testes. Quando você coloca algo da Palestina e você não risca, pode ser uma foto, não precisa nem ser escrito. Quando você não risca, e quando você risca, a quantidade de entrega muda, porque há um boicote para alguns temas que não convém para esse poder. Então isso também precisa ser dito, porque elas estão interferindo no debate público em algo que vai contra a legislação, vai contra o princípio da internet, vai contra qualquer coisa, e não é aceitável, e isso tem acontecido. Além disso, tem um outro problema, que quando a gente aplica a inteligência artificial nessas moderações, elas ainda... mesmo que não houvesse esquerda e direita, mas mesmo que não houvesse distorções, mas elas acabam desprivilegiando populações já vulneráveis. Só para dar um exemplo, eu paro de falar aqui, foi feito um estudo no YouTube mostrando, por exemplo, o YouTube ele tem um filtro automático, que é um modelo de inteligência artificial, que ele filtra filmes de violência. Se você matar alguém assim e filmar e postar no YouTube, tem um modelo de inteligência artificial que, se perceber, ele vai bloquear o vídeo não vai ao ar. Não é necessariamente uma pessoa. Muitas pessoas assistiram esses vídeos milhares de vezes para treinar a máquina. Hoje a máquina faz isso. O que o estudo mostrou é que esse modelo funciona menos, ele é menos eficaz em países que não falam inglês. Porque o modelo foi pensado em inglês
Então, uma criança, por exemplo, que está acessando o YouTube em qualquer outra língua que não em inglês, ela tem muito mais chance de acessar pedofilia, conteúdo violento, ou qualquer outra coisa, do que uma criança que fala inglês. Então, esses produtos vão ser usados para guerra, como a gente está vendo, né, a aliança entre a Big Tech e a CIA e o governo dos Estados Unidos, que hoje é um governo autoritário, como sabemos. Por muitos anos é um governo autoritário, mas hoje é descaradamente autoritário, né? Então, eu fiz um vídeo recentemente comentando todo o jantar da Big Tech com o Trump, né, na Casa Branca. E é descarado, assim, você vê como a única coisa que importa nesse momento tem a ver com a economia libidinal daquelas pessoas que estão envolvidas nessa corrida de IA entre Estados Unidos e China. É isso que está dominando, né, o design dessas tecnologias do uso. Não são, porque algumas pessoas usuárias estão sendo prejudicadas em tal ponto do mundo, como a gente viu nas redes sociais, né, tanto com o Facebook se envolvendo com o massacre do Myanmar, com tudo que aconteceu nas eleições aqui no Brasil, com o disparo ilegal de WhatsApp, com Cambridge Analytica, que foi a primeira plataforma de eleição do Trump. Só existe Trump porque existiu a Cambridge Analytica, porque existiu, né, esse tipo de inteligência também artificial que foi capaz de dar o contato para dar desinformação até as pessoas que, né, estavam mais sujeitas à desinformação. Então, todos esses projetos trouxeram a gente para esse momento. E a gente está agora nessa encruzilhada, né? Nessa encruza. E a gente precisa fazer nossa oferenda aqui para Exu, fazer de algum jeito um trabalho que a gente consiga virar, né? Fazer uma curva aí, porque o caminho que a gente está indo é de piora, né, das desigualdades, como a gente vê desde a pandemia, né? Os super ricos ficaram mais ricos, a digitalização acaba favorecendo essa riqueza de poucas pessoas, né? Concentração de riqueza. A gente tem uma Big Tech chinesa surgindo também em contraposição à Big Tech americana. Isso não é bom, a gente esperava outro tipo de solução vinda da China, né? Comunista, ou socialista com características chinesas, como a gente prefira classificar. E nisso caiu num caso, assim, muito complicado, que a gente está lidando até hoje, assim, que há um ano atrás a gente lançava o nosso podcast, que é o Entre Amigos, para trazer essas conversas da comunidade LGBTQIA+, para um público maior, na verdade, para desmonopolizar as conversas normativas da internet, né, porque a gente vê na internet apenas esses discursos, né, cis heteronormativos e temos esse direito de estar também na internet e conversar sobre as nossas realidades. E aí, ao lançar esse podcast, em um episódio que tem uma química muito importante, né, porque é uma pessoa trans, mas é uma pessoa também gorda, é uma pessoa periférica, né, então quebra vários dos padrões. A extrema-direita vê um corte desse episódio e começa a espalhar, principalmente pelo TikTok. Então aqui a gente não pode nem criticar a Big Tech americana, porque foi no TikTok que o negócio começou. E lá no TikTok, através desse algoritmo, a gente tem a intensificação, uma onda de ódio nacional. Por 2 dias só se falou, né, dos boysetas, que é a identidade de gênero que foi apresentada nesse episódio, né, que são as transmasculinidades específicas aqui, né, da periferia de São Paulo, né, que tem uma linguagem de hackear mesmo, quer torcer, quer acabar com essa noção de gênero, assim como nós, travesti, como muitas outras pessoas que são mais dissidentes de gênero do que tentam se enquadrar assim, em alguns padrões coloniais, diga-se de passagem, né, sobre gênero. E é isso, e a gente percebe que isso pode ser extremamente violento, né? A gente lida com tentativa de suicídio a partir dessa onda de ódio. A gente precisa captar recurso internacional até para conseguir, sabe, trabalho de psicologia para sair dessa, etc. E a gente consegue sair, consegue se cuidar, consegue se fortalecer, né? Consegue, inclusive, fazer uma resposta para isso, que está em vias de ir para a justiça agora, nesse mês. Então, você dá a oportunidade de a gente falar desse nosso projeto também. E a gente fez uma ação civil pública contra a Big Tech, envolvendo o TikTok, né? Então é contra a Google, é contra a Meta, é contra, né, X, Twitter, e é contra o TikTok, onde a gente denuncia essa viabilização, né, dos discursos de ódio através das plataformas digitais, algo que hoje já é muito mais notório, assim, muito mais simples de entender, porque a gente teve aí, por exemplo, o caso da adultização, né, com o Felca. A gente teve também todas as ondas de soberania e soberania digital agora mais fortes, né, Brasil dos brasileiros, os ataques do Trump, o X bloqueado no país depois daquela briga, né, daquela tentativa de intervenção tecnológica do Elon Musk contra o Brasil, que o STF conseguiu barrar. Então a gente tem
várias coisas que foram subindo um pouco aí o tom e explicando um pouco esses detalhes, né, dessas opressões que acontecem, né, nas tecnologias digitais. E a gente finaliza, depois de um ano de trabalho, essa ação civil pública com outras organizações como o Instituto Asmina, o IBRAT, que é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, a Fonatrans, que é o Fórum também nacional de travestis e de pessoas trans negras, para ajudar, né, nesse esforço de regulação, mais uma iniciativa de regulação, mas uma muito importante que sai de um caso muito bem acompanhado, jurídico e tecnologicamente, e bem documentado, para que não seja simplesmente, né, mais um caso na justiça, e sim um exemplo assim de mudança mesmo e de regulação da Big Tech que possa acontecer aqui no país. Agora, já que sabemos quais são os problemas causados pelas IAs, quais são algumas formas que nós podemos mitigá-los? Eu acho que tem. E aí, quem seria capaz de desenvolver programas que entendem isso? A partir do momento que você tem pessoas programadoras que também sejam trans, também sejam racializadas, né, que também passem por essa experiência. Por isso que eu chamei a atenção no início de quem está por trás do que a gente está vendo, né? Porque a gente precisa falar sobre a configuração dessas pessoas que são as pessoas investidoras, a configuração dessas pessoas que são as pessoas diretoras desse negócio, né? A configuração das pessoas que são as pessoas desenvolvedoras. Toda essa equação resulta em um produto, né? E o produto contém esse viés para além dos dados que esse produto vai trabalhar, né? Que são as instruções do programa, né? Como o Davidson também estava falando. E aí, dá para chamar a atenção também para uma coisa que é assim, né? Teve uma notícia agora recente que o Geoffrey Hinton, que ganhou um Nobel, né? Ele está alertando assim que a gente precisa desenvolver um instinto maternal na IA, porque é questão de tempo para que ela se torne sedenta de poder a ponto de ameaçar o bem-estar dos seres humanos. A gente já tem várias notícias também de modelos, né, dessas IAs generativas, ou pelo menos das mecânicas por trás delas, fazendo certas conspirações, né, mentindo para não ser desligada. A gente teve várias dessas notícias recentemente, né? E aí esse pesquisador, esse matemático, está falando que a gente precisa desenvolver esse instinto maternal nas IAs. Tá, mas então a gente tem que ter pessoas femininas por trás dessas IAs. Então a gente tem que ter, de alguma maneira, a experiência né, materna ligada à produção desses produtos. Como é que a gente vai ter se a lista de bilionários da Forbes é 99% de homens do norte global, branco, né, cisgênero e heterossexual? Como é que esses produtos vão ter esse tipo maternal? Não vão ter. É importante a gente fazer esse olhar, né, para o viés também para uma coisa humana, material mesmo. Quem são as pessoas que estão ali trabalhando? Qual é a trajetória? O que elas carregam naquele corpo, né? Que é a nossa principal plataforma, né, de existência. Assim. Pois é a coisa da representatividade, né? Porque também a gente vem de uma... Nós temos discutido muito a importância de pensar o quanto que as tecnologias incorporam as desigualdades de uma sociedade. Então, desigualdade de gênero, de raça, de região, elas vão estar no design tecnológico, não só no acesso à tecnologia, elas estão no design. Então, como é que a gente resolve isso? Primeiro, a gente precisa discutir racismo, precisa enfrentar a transfobia, enfrentar o sexismo, para, inclusive, poder... para inclusive que esse debate seja parte do design tecnológico. Quando alguém estiver projetando um modelo, ele tem que pensar em desigualdade social, porque senão o esperado é que ele incorpore e reproduza as desigualdades sociais. Então o debate das desigualdades não tem que ser só um debate da militância, tem que ser um debate de quem está programando, tem que ser um debate, só que a programação também não deve ser só uma preocupação de quem programa, porque eu vou ser afetado. As pessoas que às vezes nem sabem o que é programação, sai uma pesquisa aí mostrando que a maioria das pessoas não, quando perguntam sobre inteligência artificial, elas falam, não sei o que é. Mas hoje, quase todo mundo que usa a internet interage com a inteligência artificial e está sendo afetado por ela. Só que as pessoas que estão sendo afetadas não estão fazendo parte do debate sobre inteligência artificial, nem do debate crítico. Porque também o debate crítico, ele é masculino, ele é cis, ele é branco, ele é sudestino. Então, vários grupos que representam os grupos mais afetados, mais vulneráveis por essa tecnologia, são justamente aqueles que estão de fora das mesas de negociação, dos debates sobre proteção de dados, do debate sobre, a gente chama no mundo da internet de governança algorítmica. Então, acho que tem uma justiça a ser feita aí em termos políticos, mas tem uma justiça a ser feita em termos de design, porque se não tiver uma pessoa trans na equipe que está projetando,
talvez uma pessoa cis não se preocupe com isso e deixe escapar. Porque a nossa luta é para que todo mundo se engaje. Eu não quero só que preto pense no racismo, eu quero que todo mundo pense no racismo. Mas se não tem alguém que se debruçou sobre aquele tema e que acumulou, inclusive, para poder fazer sugestões na hora do desenho algorítmico na hora que está projetando ali o cálculo, porque são cálculos. E todo cálculo pressupõe valores, pressupõe uma certa calibragem de como que aquela máquina vai processar os dados. Se não tem um olhar sobre a diversidade, nesse momento, a tendência é que ele incorpore. Então a nossa luta também é uma luta, por exemplo, a gente luta hoje por uma soberania popular, por uma soberania digital, mas a gente faz questão que essa soberania não seja só um debate sobre desenvolvimento tecnológico, sem envolver a população quilombola, sem envolver a população indígena, sem envolver a população ribeirinha, sem envolver as pessoas do norte do país. Porque se o debate de soberania for sudestino centrado, a gente vai criar um monte de hidrelétrica para poder alimentar os data centers das big techs que estão vindo para cá para roubar nossa energia, e às vezes essa hidrelétrica vai desalojar um monte de população, como já tem feito muito antes da tecnologia digital ganhar essa importância. Então não basta só discutir soberania, a gente quer discutir que soberania. Não basta só discutir desenvolvimento tecnológico. Eu quero saber qual tecnologia. Será que essa tecnologia está pensada para a diversidade das questões do Brasil, das várias questões do Brasil? Ou essa diversidade está sendo ignorada em torno de uma ideia de desenvolvimento que, na verdade, só copia os Estados Unidos? Então, nos importa, por exemplo, dizer que o governo brasileiro tem sido pressionado para dar respostas políticas ao colonialismo digital. Mas uma das respostas nos deixa muito preocupados, que é, por exemplo, o incentivo para as big techs trazer data centers para o Brasil. Então, o governo dá isenção de imposto para as big techs trazer data centers para cá. E isso nos preocupa, porque esse é um momento da história do capitalismo em que o data centers são grandes HDs. Imagina um HD de 10, 15, 30 quilômetros quadrados, que precisa, para não queimar, para funcionar ali os discos rígidos, precisa, nem disco rígido, né? Mas para funcionar aqueles HD gigantes que a gente chama de data center, ele precisa de eletricidade, porque você precisa de eletricidade para funcionar, e você precisa de muita água para resfriar essa porra. E aí, em todos os lugares que tem data center, a questão ambiental tem sido um problema, porque a tendência é crescer cada vez mais, um crescimento exponencial dessa necessidade de data center, e eles estão secando os rios dos lugares que eles estão. Então, qual é a solução que os ricos do norte descobriram para isso? É transferir a sujeira para o sul, é transferir a sujeira para países que não estão desenvolvidos, é tirar o data center que polui, que acaba com a água, que consome mais eletricidade às vezes do que um país, é levar para o sul global. E aí, justamente nesse momento, o que o Brasil faz? Promove incentivos para a vinda desses data centers. Não é que a gente não precise de data centers, a gente precisa de data centers brasileiros, por exemplo. É inconcebível que os dados de saúde do DataSUS estejam no servidor da Amazon. É inconcebível que as universidades brasileiras coloquem toda a sua informação na Azure ou na Google, nos drives da Google. É inconcebível. O Brasil deveria ter tecnologias aqui. Mas, repito, né, para nós interessa discutir não só que devemos desenvolver tecnologia, a gente quer discutir que tecnologia é essa e se ela é pensada com as diversas pessoas, especialmente as mais afetadas, porque, do contrário, a tendência é que as pessoas mais vulneráveis sejam atropeladas em nome de um certo desenvolvimento, que, na verdade, às vezes é só desenvolvimento das formas de acumulação do capital. Do Milton Santos, né, clássicos, agora também do Yuki Hui, né, que acho que é Yak Wei, chinês, falando sobre essas nossas perspectivas por trás, né, do desenvolvimento da tecnologia, como a tecnologia tem essa mágica, né, de parecer carregar tudo em si, como é importante a gente ter uma visão crítica sobre isso, como é importante a gente entender que cada população de cada canto do mundo tem a sua visão, assim, de mundo, né, tem suas práticas, suas crenças, e como é importante que a gente tenha essa soberania, né, no sentido de que os problemas daqui sejam resolvidos com o conhecimento daqui, com os corpos daqui, né, com as tecnologias que funcionam para cá. Quando a gente vê esse colonialismo em curso, a gente vê isso, né, essa suspensão da soberania que chega até mesmo aos nossos corpos, né. Eu tenho esse apelido de trava hacker, eu misturo as duas coisas propositalmente, porque eu acho que a gente precisa olhar para todas essas partes, né,
da nossa existência e hackear todas, né? Porque esses códigos coloniais estão impregnados em tudo, né? Em tudo que a gente tem hoje, né? O colonialismo realmente conseguiu, né? E a gente teve agora uma experiência boa, Davidson, lá na escola decolonial, né? Para repassar toda essa produção de conhecimento da escola decolonial, assim, que mostra, né? Como o nosso pensar, como tudo que a gente entende aqui foi, né? Apropriado, foi usurpado da gente, né? E como a gente precisa refazer tudo isso, né? Repensar tudo, inclusive nossos corpos, mas principalmente agora os nossos corpos digitais, né? Que é onde a gente passa aí 8, 10 horas por dia ligadas, né? Nas telas, completamente imersos ali nos avatares que criam pra gente, né? E isso, obviamente, não é algo impossível. Tanto é que já foi Porque feito. estava até lembrando aqui, enquanto o Davidson falava, das experiências que a gente fez também já com o IA, assim, nos primórdios do que a gente chamava assim de IA. Eu lembro lá em 2012, quando a gente faz, 2012 e 2013, assim, quando a gente faz essa digitalização aberta e participativa da Prefeitura de São Paulo, na gestão Haddad, a gente tem a preocupação de criar catálogo de dados abertos, para que todas as secretarias possam colocar os seus dados num lugar ali que possa ser aproveitado por sistema. A gente tem a preocupação de abrir os códigos das plataformas digitais da Prefeitura. Então, a gente faz uma revisão de uma lei aqui do Plano Diretor com um processo participativo, mas também com uma tecnologia aberta, um software livre. E aí, cada módulo da participação tinha também a escolha da população por qual deveria ser aquela interação. Qual seria a conversa para ter o resultado que geraria o documento da lei. Porque, às vezes, essa conversa pode ser, né, de uma maneira enquadrada e você não consegue dar respostas para além do que um governo autoritário, por exemplo, quer, né, e usa a população para legitimar aquele autoritarismo. Então, é muito importante que a gente consiga entender e produzir tecnologia de acordo com as tendências que estão vigentes. Então, eu lembro disso, né, de como a gente tem a preocupação de criar um grande volume de dados na prefeitura, mas colocar nos ambientes certos, né, abertos, colaborativos, livres. Criamos o GitHub da prefeitura, que é o lugar onde as pessoas programadoras iam lá, né, e desenvolviam aplicações terceiras das aplicações que a prefeitura tinha. A gente criou, na época, também o Café Hacker, que era esse espaço das pessoas criativas irem até a prefeitura e desenvolver as tecnologias junto. E aí eu lembro também de uma plataforma muito importante lá, que era o Planeja Sampa, onde a população podia planejar, junto com a prefeitura, né, o uso do orçamento, como se fosse orçamento participativo. Então, lá em 2013, a gente tinha aqui na gestão Haddad, a prefeitura assim no bolso, com gráficos mostrando qual estava sendo o consumo do orçamento para cada obra. Você colocava o seu CEP e via, né, na sua região qual era o consumo do orçamento da prefeitura. Então, a gente deu um salto ali, muito interessante, mas aí depois, com a gestão de direita, com o Dória, tudo foi desmontado, assim, sobrou pouca coisa, mas ainda alguma coisa disso, e impediu a prefeitura de fazer essa transição, né, dos dados abertos para o treinamento com esses dados e para a produção de produtos depois de IA pública, né, aberta, transparente e tal, com isso. Lembro também que quando o Lula estava preso, a gente chegou a oferecer para as pessoas do partido, mais próximas a ele, a produção de deepfakes do Lula, para que a gente pudesse libertar a voz e a imagem do Lula da prisão, já que o corpo estava ali aprisionado. Então, né, foi primórdio também dessa experiência de IA em vídeo, né, que hoje é super comum, qualquer rede social aí tem esses avatares de IA, mas na época, né, acho que isso foi quando foi a prisão do Lula, 16, 17, por aí, né, a gente tinha, não, 18, né, a gente tinha essa experiência já em curso, assim, de como usar essa IA generativa do vídeo para transformar as cartas do Lula em vídeos virais, né, vídeos aí das redes sociais com o corpo dele digital, pelo menos, libertado daquela injustiça, né. Lembrei também da experiência que a gente fez de chatbot com o Boulos em 2020, no começo da pandemia, né, as eleições municipais, onde a gente criou um chatbot do Boulos que tinha uma mínima ali, inteligência e permitia que a gente, com pouco orçamento, conseguisse dar conta de mobilizar muita gente, dar material digital para que muitas pessoas conseguissem fazer a mobilização nas ruas, né? Porque se a gente fosse depender somente das nossas mãos, assim, voluntários, né? Sabemos como na esquerda temos muito menos recursos que na direita, ia ser difícil ganhar essa eleição. Então a gente, na época, já estava implementando também os chatbots para fazer essa multiplicação, assim, dos nossos projetos aí de transformação social. Então, é vital, então, que
Para que a IA seja uma ferramenta que auxilie todos, todos devem participar desse debate. Então é isso, é super importante, né, a gente fazer essa tecnologia de acordo com os nossos problemas, né, criar as nossas soluções para o que está colocado. Hoje tem um desafio que, assim, como o Davidson estava falando, a gente tem que entender que a gente estava agora, nesse momento aqui, enquanto as pessoas estão assistindo, enquanto a gente está falando, a gente está numa internet que já morreu. Assim como com o Web 2, né, a gente não fala mais da Web 1. O Web 2 matou a Web 1, porque, na verdade, é a própria transformação desse espaço virtual todo, né? Dessa rede mundial. Então, assim, a gente está numa internet que já morreu. A tendência é smartphone também sumir, a gente começar a usar óculos, né, inteligentes, assistentes de IA em áudio, a gente começar a ter menos buscadores, né, e mais sistemas de IA. Está aí representado muito bem, né, o risco ao Google que o ChatGPT criou, né? Ninguém mais fala direito do Google. O Google está nessa corrida de colocar IA em tudo, para conseguir recuperar o terreno, né? Mas já perdeu, assim. Então, a gente tem esses sistemas de IA invadindo tudo, né? Eu tenho um celular aqui, meu celular já está cheio de recursos de IA. É um celular um pouco mais moderno que a gente conseguiu, graças a essa onda de ódio aí, obrigado, extrema-direita, a gente conseguiu recuperar nos fortalecer com a onda de ódio de vocês, inclusive com um celular novo. Então é isso, né? Você vê o celular já cheio de recursos de IA, essa internet que a gente conhece, buscador, rede social, isso aí também já está completamente assim, mexido com esse novo momento. E é isso, tem essa mudança da infraestrutura mesmo, né? A gente tem como o Davidson falou, né? Essa criação dos centros de processamento de dados na periferia do capitalismo, onde estamos, né? Mas tem também a história do sul no norte, né? Então, regiões também dos Estados Unidos estão recebendo projetos, são cidades data centers, assim. Tem o projeto Stargate, por exemplo, que é talvez o mais impactante aí de todos, que é da OpenAI com Oracle, etc. Eu vou fazer um vídeo também comentando esse projeto, até convido o Davidson para comentar comigo. Vendo o vídeo de apresentação, eu já vi algumas partes, assim, e você vê que é isso, uma cidade mesmo está sendo criada para esse processamento de dados específico da inteligência artificial, porque quem tiver hoje acesso à matriz energética, quem tiver o projeto, né, físico de processamento de dados, quem tiver acesso também a esses materiais que estão sendo desenvolvidos das GPUs, que também precisa de alguns recursos naturais que a gente sabe de onde vem, né, também da periferia do capitalismo. Então, quem conseguir garantir essa cadeia de produção para si, vai estar bem nessa corrida. E a gente tem tanto essa ultra competição entre as big techs americanas, quanto a ultra competição entre Estados Unidos e China por essa ponta. Mas não é só a ponta, pode ser o monopólio, porque aí é o grande lance também que a gente aprende, né, infelizmente, com a turma do Vale do Silício. Eles não estão ali para competir. Como o fundador do PayPal falou, o Peter Thiel, eles estão ali para garantir seus monopólios. Eles não acreditam em competição. Eles acreditam em monopólio porque eles precisam devolver uma quantidade de dinheiro investida que não dá conta de competição. É monopólio. Você precisa, por isso que a gente tem Google sendo processado por monopólio nos Estados Unidos, no mundo inteiro, Meta também, porque o que eles fazem efetivamente é monopólio, mas a gente não tem poder nos estados nacionais, inclusive financeiro, para denunciar isso e combater isso. Então fica fingindo que não é monopólio, mas é monopólio. Então, é isso que eles estão buscando agora com a IA, só que a reboque disso, vai a nossa sociedade inteira junto. Né? Toda a nossa experiência, toda a nossa interação, como diz a Mackenzie Ward, todo o nosso comunismo, tudo que nos é comum, né, vai junto nesse processo aí de hiperdigitalização, hiper-IA, de certa forma, tem também androidização, porque a gente está vendo o surgimento dos robôs e as IAs entrando nisso, exércitos se equipando disso, né? Agora a guerra Ucrânia-Rússia é só drone que se fala. Então, assim, não tem como a gente sobreviver a isso, a gente não produzir tecnologias também com alguns fragmentos que surgem desse processo. Então, é importantíssimo que as pessoas comecem a experimentar, por exemplo, modelos menores de IA nos seus computadores. Comecem a produzir soluções como a gente, por exemplo, a gente está trabalhando em uma solução que faz uma espécie de escuta social das redes sociais, né, pelas redes sociais, do que estão falando sobre o seu grupo. Isso foi baseado na experiência que a gente sofreu. A gente precisava de uma ferramenta que pudesse entender qual foi aquela onda de ódio, né, e criar evidências que aquilo foi efetivamente uma onda de ódio. Então, essa solução vira um produto também que a gente está desenvolvendo, para além da ação civil pública contra a Big Tech, a gente desenvolve uma tecnologia que é capaz de fazer uma escuta social com IA, né, com pequenos modelos, que nos entrega essas provas. Então,
grupos que estão minorizados vão poder se beneficiar desse produto para se proteger, para fazer essa escuta, para criar provas das violências que estão sofrendo e denunciar isso depois. Mas isso é uma coisa que a Big Tech deveria estar fazendo, que as redes sociais deveriam estar fazendo. Seria uma espécie de ombudsman dessa Big Tech, né? Seria uma espécie de ouvidoria dessa Big Tech. Mas não é prioridade. Então é isso, a gente precisa se empoderar mesmo dessas tendências, do que surge das comunidades de dados abertos, do que surge, né? Porque o que a gente vê hoje como a onda de IA, que foi privatizada para as grandes empresas, surge em universidade, surge em colaboração entre pesquisadores, né? Surge de modelos que são abertos, colaborativos, né? Então, entender essa mudança de fase é importante para a gente conseguir segurar, né, esse grande avanço num sentido hipercapitalista. Então, qual é o nosso ponto? É que todas as desigualdades sociais, elas vão se reproduzir e elas vão se intensificar aqui. Então não dá nem para pensar a sociedade mais sem a tecnologia digital e a IA, mas também não dá para pensar a IA sem as contradições sociais, todas. Gênero, raça, transfobia, sexismo e etc. Finalizando com frase de ouro, o Sala 5 agradece muito a presença da Verônica e do Davidson nesse podcast. Obrigada pelo convite, né, pro espaço de vocês, pro Sala 5. Prazer aproximar mais de vocês. A gente já teve ótimas conversas, né, em encontros aí de ciência e acho que é muito valioso, assim, essa facilitação que vocês fazem, né, de conhecimento científico para uma linguagem assim mais popular. Parabéns por experimentar essas novas linguagens, né? Então, obrigado aí pelo convite, parabéns por esse trabalho. Então, agradeço, Fernanda, prazer também conhecê-la. Muito bom falar com a nova geração, né, que tem ali também sua perspectiva única, assim. Imagino que você seja Gen Z, assim, uma geração que agora está fazendo protestos pelo mundo inteiro, né? A minha geração já fez esse protesto também, assim como outras gerações fizeram. Espero que esse protesto dê um bom resultado, assim. Que é muito importante para a gente também manter esse contato para se manter, assim, integrado, né? O que é a sociedade em toda a sua diversidade, toda a sua regeneração, toda a sua força. Aliás, acabamos de passar aí pelos feriados de Erês, né? Das crianças aí, para nós de regiões de matriz africana. Então, acho que é muito importante essa energia toda. Então, obrigada pelo convite, pelas tuas perguntas. Quero agradecer também de novo, falar com o Davidson, né? É sempre bom participar dessas coisas, porque eu consigo conversar com o Davidson e a gente trocando aí nossas últimas descobertas, nas últimas pesquisas. Então, acho que tem esse grande valor também. Bom, vou dar um destaque aqui no final só para essa história da ACP, né? Esse projeto que a gente está fazendo agora. Queria convidar as pessoas a participarem com a gente. Eu vou subir daqui a pouquinho, então quando eu for lá já está funcionando, né? Em código não binário, .org/ACP-BigTech, ou só ACP. Vou fazer um atalho ali para simplificar para as pessoas. Então, ACP, de Ação Civil Pública, vai ter mais informações sobre, né, esse processo judicial que a gente está movendo com várias organizações contra a Big Tech, para exigir que eles façam as correções nas suas plataformas, para exigir, né, indenização, para exigir tudo que nos é de direito em relação ao que a gente tem sofrido nesses espaços desregulados, né, e contribuir com essa regulação da Big Tech como um todo. Então, convido todos a participar desse movimento com a gente, a nos ajudar na mobilização, porque a gente estará lutando contra o algoritmo para divulgar, né, essa iniciativa. Quero convidar também para conhecer a Código Não Binário, né, que é essa associação voltada a fazer essas tecnologias contracoloniais, né, LGBTQIA+, também, mas não somente, né, o importante é ser contra esses sistemas de opressão. E o Núcleo Digital, que é essa rede onde a gente desenvolve tecnologias abertas e livres, que já vem desde 2008 fazendo essas experiências, como algumas que eu citei aí, núcleodigital.cc. E aí, por último, né, como eu falei, tem esse apelido de trava hacker, né, porque eu misturo muito gênero de diversidade aí, tecnológica, também de sexualidade, etc., com as tecnologias digitais. Convidar para conhecer o canalzinho que eu estou criando, que é o Trava Hacker no YouTube, mas também está no TikTok, no Instagram, enfim, nessas redes sociais, onde a gente precisa estar, né, para ocupar ali. E aí tem alguns conteúdos bem legais saindo, como essa análise do jantar da Big Tech aí com o Trump, que tem muitas pistas do que vem por aí. E em breve, mais uma análise aí também desses centros de processamento de dados estão sendo construídos aí pelo mundo, que eu vou estar com o Davidson aí, se tudo der certo, para analisar junto esse acontecimento. Então, obrigado aí de novo pelo convite e até a próxima.
Também quero aproveitar e agradecer, né? Agradecer a Fernanda pelo convite, a todo mundo do podcast que estiver acompanhando, né? Celebrar também esse encontro geracional, ele deixa a gente cheio de esperança. Aliás, quando a gente fala desse tema e vai tentando mostrar que o alcance das Big Techs é muito maior do que se pensa, é muito maior que a fake news, que as pessoas falam, fake news, o buraco é muito mais embaixo. Em geral, as pessoas ficam muito assustadas, assim, talvez paralisadas, tipo, nossa, tipo, não tem saída, né? Mas acho que essa última sessão aqui que a Trava Hacker foi trazendo pra gente, várias coisas que têm sido feitas, acho que mostra que tem saída. A gente tá vivendo um momento de transição, é um momento, assim, do que acontecer agora é parecido com a Revolução Industrial, assim, vai ficar estabelecido por séculos, assim, então esse é um momento chave na história do capitalismo, mas é um momento que a gente, através da luta organizada, a partir da articulação de diversas iniciativas, é um momento que a gente pode influenciar no processo. Então também eu aproveito o espaço desse podcast para trazer mais gente pro debate, para vir junto para somar, ou mesmo para somar, trazer esse debate para lutas que já estão em curso, lutas antissexistas, antimachistas, antirracistas, né? Porque eu acho que não dá mais para fazer nenhuma luta que não passe por uma reflexão sobre o papel das tecnologias digitais nas suas mais diversas ramificações. Então eu queria celebrar esse debate, mas queria dizer que tem muita coisa para ser feita. A gente pode aqui falar, eu e a Verônica, porque a gente também é fruto de pelo menos 30 anos, até mais, 40 anos de acúmulo de movimentos que vem se organizando nesse campo do digital, então a gente também é expressão disso, né? Então eu também queria convidar as pessoas a conhecer. Eu mesmo não sei fazer código, não entendo nada e tô aqui dando palpite, né? Então não precisa ser programador para se apropriar dessa discussão, porque ela altera a nossa forma de vida, a vida de todo mundo, né? E queria dizer que, também para fazer citação, né, queria citar o Núcleo de Tecnologia do MTST, que está com um espaço físico lá em Santo André, precisando de apoio, de ajuda, então procurem. O MTST é um movimento sem teto, mas que criou um coletivo para aglutinar desenvolvedores, programadores, para poder pensar soluções para o movimento. E queria citar também a Casa de Cultura Tainã, que é um lugar que me formou lá em Campinas, que ainda segue também produzindo tecnologias e plantando baobás. O TC, com a liderança da Casa de Cultura Tainã, é um negrão, um nego velho que planta baobá. E baobá, até o baobá crescer assim, séculos. Então a gente entende que o nosso futuro é ancestral, mas a gente não abre mão de disputar esse futuro no presente e de pensar projetos de futuro, né? E é em nome disso que essa luta tem que ser organizada. Então eu agradeço a oportunidade e tamo junto. Liga nós, qualquer coisa aí. Sim, todos os links e coletivos mencionados vão estar disponíveis na descrição do podcast, então não esquece de dar uma olhadinha. E agora, é com você. O que você acha sobre esse tema? Você acredita que é necessário lidar com as IAs por meio de uma visão social? Como você acha que essas ferramentas podem ser utilizadas para auxiliar os movimentos sociais? Converse com a gente nos comentários, ou por meio das redes sociais do Sala 5, também disponíveis na descrição do podcast. Até a próxima, continue falando ciência!